Aquele que tem o dom de ensinar, dedique-se ao ensino. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Sejam bem-vindos à lição número 5 da revista Juízes e Ruth. Vamos estudar sobre Abimeleque, Tola e Jair. Deus abençoe a sua aula. Nós vemos aqui que o comentarista colocou Abimeleque e botou Tola e Jair como sexto e sétimo juiz, tá? Coloquei aqui o título apenas para nós comentarmos mais à frente a diferença de Abimeleque e os outros dois. Quero pedir, se você não está inscrito ainda no canal Pastor João Neres no YouTube, faça isso. Estou lendo a Bíblia toda e já está gravado no canal, já tem uma playlist de Juízes e de Ruth. Tá? Esses livros já foram lidos. Estou lendo a Bíblia toda em 3 anos e meio, faltam 39 livros, 27 já foram. Estou terminando agora o livro do profeta Isaías. E se você quiser, se inscreva lá no canal, e tem outras aulas gravadas de outras lições. Eu estou sempre enviando toda semana, além da aula da semana, a playlist das lições anteriores. Glória a Deus. Vamos lá. Essa tabela demonstra a essência da misericórdia de Deus no livro de Juízes. Eu já li até Gideão, então, somente comentando daqui para baixo. Abimeleque governou como uma espécie de rei antes do período dos reis de Israel, mas no livro de Juízes aqui, Abimeleque entra numa situação diferenciada, né? Pois diz que ele foi aclamado como rei, mas não foi um rei formalmente como os demais, pois o primeiro rei de Israel, historicamente, nós consideramos Saul. Mas ele governou 3 anos. Depois Tola, 23, e aí 22, dá um total de 48 anos. Então, além dos 40 anos de Gideão, nós temos mais abaixo, mais 48 de paz. E eu não encontrei o versículo que diga qual o povo que oprimiu nesse intervalo. Na verdade, depois de Gideão, né, mesmo com a liderança ruim de Abimeleque, o povo ainda estava sobrevivendo. Logo depois, vai ser a próxima lição, os amonitas e os filisteus vão oprimir duramente, durante 18 anos. Aí está em Juízes 10, 8. Tá bom? Aí depois Deus vai levantar Jefté, que vai governar durante 6 anos. Vai levantar Ibsam, que vai governar como juiz durante 7 anos. Elon, durante 10 anos. E Abidom, durante 8 anos. Ou seja, um total de 31 anos. E esses versículos estão em Juízes 12, 7, 12, 9, 12, 11 e 12, 14. Tá bom? Essa tabelinha, para mim, é a essência do livro de Juízes, porque ela mostra a misericórdia de Deus. Sempre o tempo de opressão é menor que o tempo que Deus levanta alguém para governar. Esse é o livro do pastor João Neres. Qualquer dia que eu for na sua igreja, levarei para você adquirir um. Ou se quiser encomendar pela internet, no número que aí está, será abençoado. Perguntas pelo WhatsApp, por esse e-mail, e, na medida do possível, estarei respondendo. Vamos lá. Então, a lição 5 é Juízes 9 e 10. Abimeleque, Tola, o 6º juiz de Israel, e Jair, o 7º. Assim Deus fez tornar sobre Abimeleque o mal que fizera a seu pai, por ter aquele matado os seus 70 irmãos. Abimeleque, para conseguir reinar, matou os seus 70 irmãos. A justiça divina assegura que quem semeia mal colherá desgraça. Ele deu literalmente um golpe, né? E aí sofrerá as consequências desse golpe. O texto é Juízes 9, do 1 ao 21, para leitura em classe, preferencialmente na
na versão revista e atualizada. Faça sempre que os alunos leiam, interajam, participem da leitura da Bíblia, isso é importante demais. Oriente também aos seus alunos e pratique também, você, professor, escutar a Bíblia no aplicativo do celular, tem várias versões, né? Eu faço a live todo dia lendo e explicando a Bíblia, aí eu ouço na revista atualizada, eu ouço o mesmo capítulo na NVI, na nova versão transformadora, às vezes eu ouço em espanhol, ouço em inglês, mesmo sem saber muita coisa. Às vezes eu quero tirar dúvida de uma palavra, eu ouço em grego, ouço em hebraico, dependendo do texto. E isso tudo faz com que nós aperfeiçoemos o nosso entendimento daquele texto, quando nós lemos em mais de uma versão. É uma dica que eu deixo para os professores. Abimeleque é aclamado. A cidade foi a cidade de Siquém. Ele começou ali uma verdadeira campanha. Nessa campanha, Juízes 9:4, ele vai subornar, né? Deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal-Berite. A origem já não foi boa, né? Como é que um reinado desse vai prestar? E com ela alugou Abimeleque uns homens ociosos e levianos que o seguiram. Bem, ele começou o seu reino, o seu governo, de forma trágica, com um grupo de levianos, de homens filhos de Belial, para iniciar a campanha. E, nessa campanha, ele executou, com esse dinheiro, com esse grupo de levianos contratados, comprados, subornados, ele matou os 70 irmãos. Só Jotão escapa como um remanescente, como alguém que escapou pelo fogo. E esse Abimeleque, ele é filho de Gideão com uma concubina. E ele, então, para que pudesse governar, para que se tornasse legítimo, olha aí, a política está forte aqui nesse capítulo 9, tá? Aliás, no livro de Juízes todo, tá bom? Nunca queira desassociar a política aqui dos textos, porque isso aqui é política pura, tá? O governo era teocrático, mas nesse momento de Juízes é um momento de decadência. Moisés governou muito bem, como um líder, um homem inigualável. Josué também, mas a geração depois de Josué não deixou substituto. Alguém falhou no discipulado, não deixou um legado, não deixou alguém para substituir. E o livro de Juízes é um período trágico, acontecem coisas terríveis em Juízes. Nós vamos ver aí na frente levita adorando, fazendo uma estátua para Mica, né? O ídolo do lar. Coisas terríveis, né? Homens pegando mulheres para se casar de forma forçada. Lá na frente nós vamos ver também a concubina do levita. O levita tinha que casar com uma virgem, e aquele levita tinha uma concubina, e ele... aquela mulher é estuprada e morta, depois esquartejada. Então, esse é o período de Juízes, é o retrato do desgoverno, é o retrato do pior tempo, né, que Israel vai viver. Por isso, Deus levanta de tempo em tempo um juiz para livrar Israel, para ter misericórdia do seu povo. E ele é aclamado como um rei, tá? Então, repetindo, não quer dizer que seja o primeiro rei de Israel, ao meu ver, mas uma espécie de rei, porque todo governante era o Malak, ou rei, em hebraico, tá? E ele fica apenas 3 anos no poder. Bem, quando Jotão sabe a notícia, ele vai até o Monte Gerizim, que é o Monte da Bênção. O Monte Ebal era o monte onde se proclamava as maldições. Ele vai até o Monte da Bênção e ali ele faz uma pregação, que é chamado a Parábola de Jotão, ou o autor preferiu Apólogo de Jotão. Por que preferiu Apólogo? Porque está falando de árvores. Vai falar da oliveira, da videira e da figueira, que representam Israel. Vai falar de árvores boas, que têm significados maravilhosos.
E como está falando de coisa inanimada, porque a parábola pode usar um animal, pode usar pessoas, e no caso do apólogo, é quando se usa apenas objetos ou coisas, ou objetos inanimados, no caso as árvores. Por isso, o comentarista preferiu usar apólogo. Tá? O apólogo de Jotão, ele vai dizer que o povo, aliás, as árvores, né, rejeitaram, as pessoas boas rejeitaram governar. Amados, temos que retroagir aqui a lição anterior, onde diz que Gideão disse, não quero governar sobre vós. Gideão jogou a toalha, disse que não queria governar, acabou pedindo dinheiro, fez um ídolo, né? Nós vimos na lição anterior que foi um desastre. Quando as pessoas de bem rejeitam governar, o espinheiro aparece, fazendo uma campanha muito boa, subornando os vagabundos, os levianos, os filhos de Belial, e conseguiu facilmente tomar o poder, literalmente. Tomou o poder e reinou. E a parábola, ou o apólogo de Jotão, ele vai dizer, vocês não escolheram? É isso que vocês queriam? Então, descansem agora na sombra do espinheiro. Não foi 4 anos, mas foram 3 anos na sombra do espinheiro chamado Abimeleque. Mas Abimeleque vai ser derrotado porque há uma conspiração, a conspiração de Gaal. Todos aqueles na Bíblia que cometem uma conspiração para reinar, acabam saindo do mesmo jeito, né? O que o homem semear, isso também se fará. E ele vai morrer, e então nós vamos chegar nesse período de 2 juízes que reinam um tempo considerável. Tola, 23 anos, e Jair, 22 anos, como juízes de Israel. Deixemos-nos conduzir pelo Espírito Santo, sujeitando a Deus as nossas motivações e propósitos. Agir pela carne só gerará dor e frustração. Olha, você vê que tudo que vem da carne, um abismo chama outro abismo, né? Gideão não quis ser rei, mas agiu como rei. Teve tantas mulheres, dentre elas uma concubina com a qual ele teve Abimeleque. E Abimeleque, para se sentir legítimo, né, para poder passar na lei da ficha limpa, ele passou a espada, cortou a cabeça, matou 70 irmãos. Que tristeza, né? Tudo pela sede do poder. Aprendemos muito, eu acho que essa parábola, o apólogo de Jotão, é o ponto mais importante para nós tocarmos nessa lição número 5, até porque nós vivemos um contexto político bem parecido, né? Eu acho que vale a pena debater, conversar, dentro do que a palavra de Deus ensina, para nós nos resguardarmos e para nós termos sabedoria e, quando pudermos escolher, nós possamos escolher videira, figueira, né? Oliveira. E quando nós pudermos também nos voluntariar, porque Gideão não quis ser, nós não deixemos de assumir aquilo que Deus facilitou, entregou nas nossas mãos, e nós dizemos, não, isso não é para mim, não, isso não é para crente, não vou me envolver nisso. Beleza, o espinheiro está só esperando você dizer não para ele assumir. Que Deus tenha misericórdia de nós. Um abraço, meus amados, até semana que vem, se Deus quiser. Boa aula e a paz do Senhor.